Paz, irmãos, boa noite. Hoje é o culto de homenagem ao Dia da Mulher, será? Hoje o nosso pastor está em viagem, né? Então, hoje o culto está com as irmãs, né? Aqui. Amém? Estou muito feliz de estar aqui, os irmãos, obrigada. Quase que eu esqueço, né? Mas se quiserem ficar aí também não tem problema, eu não fico sozinha, né? Amém? Irmãos, boa noite, né? Primeiramente, a paz. Estou muito feliz, estou nervosa, tá, irmãos? Meu Deus, quando o pastor Marco falou, eu pensei, vou passar para o meu excelentíssimo esposo, né? Mas aí, fomos chamados para isso, né, irmãos? E eu estou aqui com a minha família, eu estou aqui com a minha comunidade de fé, então não tem para que a gente temer, não tem para que ter medo, né? E é a palavra do Senhor, amém? Gostaria de fazer uma oração, a Ângela já orou, mas para que nós possamos só fechar os nossos olhos. Pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, Pai. Nós oramos nessa noite, Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos espirituais e que cada palavra, Senhor, falada nessa noite não seja nada de mim, mas que seja tudo através do Senhor, através da sua natureza, Pai. Eu peço para que a nossa mente esteja como uma terra fértil, Senhor, para receber cada palavra como uma semente que dará frutos. É isso que te pedimos, Pai. Amém. Amém, irmãos. Eu até anotei aqui para eu falar devagar, tá? Para eu não ficar tão nervosa. Então, o pastor Marco falou, anota, para te sempre lembrar. Mas, enfim, queria começar falando, hoje a gente está conectado, irmãos, e isso é um sinal... Olha, ó. Obrigada. É sempre no Otávio, né? O Otávio passou a vez dele para mim. Amém? Eu descobri, vou falar então, para quem não sabia, irmãos, os foguetes, eles são porque o pessoal chega do retiro da igreja, então eles comemoram assim a chegada do pessoal que chega do retiro. Amém? É uma boa causa, né? Então, amém. Dá para ouvir se eu falo, né? Dá para ouvir se eu falo? Amém. Nessa noite, nós estamos conectados, porque eu até falei com a Carol. Carol citou muitas palavras na oração dela que o Senhor também ministrou ao meu coração. Então, as canções. Então, acredito que hoje os irmãos possam já colocar isso na mente. O tema, né, da mensagem é o que nos une? Uma pergunta, né? Então, que na nossa mente já fique frisado a comunhão. O porquê nós estamos aqui, né? O que nos trouxe nessa noite, o que nos traz aqui todos os domingos, o que nos une, o que nos traz aqui todos os dias, né? Enfim, é um prazer estar aqui com os irmãos e começando a falar sobre a minha alegria. Quando eu falo sobre a alegria em participar do corpo, em participar dessa comunidade, irmãos, é algo que é real e é verdade, porque a minha casa, ela desfruta disso. A minha casa, ela desfruta do prazer de estar em uma comunidade de fé, em poder ser chamado família, em poder ser um com o corpo de Cristo, sabe? Até estava comentando, eu estava até recapitulando que o Vicente vai fazer 8 meses terça-feira, irmãos. E se eu falar que eu gastei do meu bolso para comprar uma fralda para ele, é mentira, porque eu já comprei, mas assim, vendi uma maior, daí comprei a menor que servia. Mas até hoje, a minha casa está suprida em algo que quem é mãe aqui sabe que é caro, né, irmãos? Porque eu não tinha tanta noção. Então, esses dias eu estava até pensando, eu falei, com gratidão no meu coração, eu abri o guarda-roupa dele e eu pensei, isso é o poder do corpo. Isso é o poder de ter uma família de afeto, é o poder de ter uma família no espírito, né? Isso é o cuidado do Senhor através das pessoas, com a nossa vida e com a nossa família, né? E aquilo me fez refletir enquanto é importante
nós darmos o devido valor ao que nós estamos fazendo aqui, a essa comunhão que nos traz aqui hoje. Amém? Quando a gente faz essa pergunta, né, o que nos une? Quando a gente se pergunta isso, talvez o que vem à nossa mente é Cristo, né? E, de fato, Cristo é o que nos une. Cristo, através da sua obra redentora, através da cruz, foi Ele quem nos trouxe, que nos resgatou. É graças a Ele, né? Pela graça de Deus, que nós estamos aqui hoje. De fato, é isso, né? A obra redentora hoje nos deu esse privilégio, né? Para que nós pudéssemos estar aqui, né? Mas nessa noite eu gostaria de ver com os irmãos o que de fato, né, na prática, o que nos traz até aqui, o que nos move, né, a estar aqui, né, juntos. E talvez o que nos trouxe, eu já declaro nos trouxe, porque que a partir de hoje não seja mais essa a realidade, mas talvez o que nos trouxe até aqui um dia, ou que nos levou até outra comunidade um dia, tenha sido uma mente religiosa, né? Cresci assim, tenho que ir no culto, precisa congregar. O meu pai mesmo tem que ser assim, irmão, não pode ficar sem congregar. Lembro que na época, quando um irmão meu não congregava, ou até eu que fiquei um tempo sem congregar, de fato, assim... meu pai era sempre assim, não, tem que achar uma igreja, ele falava, tem que congregar. Mas é um ensinamento de uma mente religiosa, né? Que eu tinha, né? De eu preciso ir porque eu preciso, né? Como uma mente religiosa ou como um momento litúrgico de uma prática cristã, né? Nós somos cristãos, nós precisamos cultuar, eu preciso ir na igreja domingo. Até... As minhas colegas do trabalho, elas sempre falam, a Ana não pode, quando elas queriam marcar alguma coisa, elas falavam, a Ana não pode quinta e domingo. A Ana não pode quinta e domingo. Ela sempre lembrava, porque eu falava, quinta e domingo tem compromisso. Se quiser marcar alguma coisa, tem que ser outro dia. E aí elas falavam, na cabeça delas, talvez seja isso, né? Era uma prática religiosa minha, né? Estar aqui na quinta-feira, estar aqui no domingo, né? Mas hoje, existe uma palavra... Duas palavras que eu gostaria de frisar nessa noite, que ela precisa estar no nosso consciente, no nosso subconsciente, até que ela se torne uma natureza em nós, até que ela se torne uma vida em nós. Gostaria de falar sobre a consciência corporativa nessa noite, amém? Por muito tempo, nós talvez tenhamos questões que ainda não são tão claras na nossa consciência, e que nos fazem viver de forma isolada e à parte do que é o real evangelho de Cristo. Que nos afasta, talvez, do que é o corpo de Cristo, vamos falar assim, né? E às vezes, no nosso subconsciente, isso faz a gente achar com que o evangelho, ele tem alguma coisa a ver com realizações pessoais. Como eu dei o exemplo ali da fralda, irmão, isso aí é algo mínimo do mínimo do mínimo. Isso aí é uma consequência, na verdade, do poder da comunhão, né? Então, isso é algo mínimo, mas isso seria uma realização pessoal, talvez, né? Esse cuidado, porque é algo particular meu, uma necessidade que eu tive. Mas muitas vezes a gente teve, né, o evangelho, ou às vezes no nosso subconsciente, às vezes a gente acha estar livre disso, mas às vezes no nosso subconsciente ainda está essa mentalidade de que a gente olhe para o evangelho como algo que tenha a ver com uma realização própria, como algo que tem que me preencher, me satisfazer, como o Evangelho de Cristo, como algo que vai trazer algo, enfim, vai trazer algo para mim, um benefício próprio, né? E muitas vezes esse é o motivo que nos traz, às vezes, frustrações. E talvez, como eu falei, a gente olhe e fale, não, isso aí já passou, a gente faz SEAP. Como é que eu vou pensar dessa maneira, né? Mas, às vezes, é no nosso subconsciente, irmãos. E são frustrações pequenas. A forma como o irmão fala,
a forma como é feito algo na comunidade que eu não gosto, que eu prefiro de outra forma. E isso vai, lá no nosso subconsciente, vai semeando, sabe? E pode crescer. E é isso que eu não quero que aconteça no nosso meio, amém? Que é o que nós vamos buscar um entendimento para que não aconteça. Amém? E aí a gente fala, já passei dessa fase, eu já consigo ver além disso, mas ainda pode ter sinais no nosso meio que nós precisamos rever o que nós chamamos de comunhão e o que nós chamamos de congregar, irmãos. A religiosidade, ela por muito tempo, ela nos fez caminhar e ela nos fez se mover. Eu falo isso plenamente, com convicção, porque eu era essa pessoa que se movia por ventos de doutrina. Onde eu participava dos cultos, onde eu ia numa comunidade de fé, onde eu cooperava, mas através de uma mentalidade humana. Onde eu sempre estava, irmão. Eu mesmo, desde a minha adolescência, desde criança, na verdade, era todos os dias. Na época mesmo do Congresso dos Gideões, quem conhece, todos os dias eu estava na igreja, desde criança. Era todos os dias, sem falhar. E fui crescendo dessa maneira, né? Então, talvez a gente coopera, mas com uma mentalidade humana, a gente se gasta. Talvez a gente se gastava por coisas vãs, que não tinham nada a ver com o que era o propósito eterno. Isso é uma realidade que muitos de nós, eu creio, que viveram aqui. Nada tinha a ver com o propósito eterno, não tinha valor para o plano de Deus, né? E aí, como uma máquina, irmãos, quem trabalha aqui com o pastor Luiz, o Alifen, que eu tenho certeza que vão saber falar isso com mais exatidão, o quanto uma máquina, quando ela trabalha, se não é feita uma manutenção nela, quando ela se gasta. A máquina é feita para isso, né? É para gastar ali o que tiver que gastar, vai se gastar em um instrumento de trabalho, né? E aí, como uma máquina, às vezes a gente, pelo uso extremo, ia se gastando. E aí, quando uma máquina ela é assim muito usada, digamos, né, ela pode vir a quebrar, né? Ela vai falhar em algum momento, se não teve uma manutenção, se não teve o cuidado, ela vai quebrar, né? E muitas vezes a gente, como eu usei o exemplo da máquina aqui, nós saímos às vezes quebrados desses ambientes. Talvez a gente tenha ainda um resquício de religiosidade que nos deixou um pouco arredios, que nos deixou um pouco frustrados, não sei, de certa forma, mas talvez ainda há algo que nos impeça de compreender a verdadeira comunhão dos santos, compreender a verdadeira palavra de congregar, né? E aí a gente acaba se fechando. E aí nós passamos a viver como apêndices, eu coloquei aqui essa palavra, tá, irmãos? Apêndices no corpo de Cristo. Por quê? Apêndices como algo que ele não tem tanta... Ele é um encaixe, né? Ele não tem tanta utilidade. É igual a apêndice real, literal, né? Do nosso corpo. Quantos aqui já tiraram apêndice? Eu acho que bastante gente. Eu não, mas eu sei que é bem comum, né? E tu vive tranquilamente sem ela, porque ela é só algo ali que ele não tem tanta utilidade, digamos, né? E aí nós, às vezes, por essa mentalidade humana ainda, sem ver e compreender a obra real do Evangelho e da comunhão, a gente acaba participando dessa forma, sabe? Como algo, aqui está o corpo e aqui eu estou aqui. Estou perto, estou ali, eu vou, né? Vou no culto domingo, enfim. E aí a gente acaba participando, né? Dessa forma... Opa, deixa eu ver que passou tudo aqui. Eu frequento quando é possível, eu oferto quando me sobra,
Eu coopero quando me sobra tempo, quando eu tenho tempo. Eu coopero somente naquilo que eu sou bom, porque o que não é bom eu não estou disposto a aprender. Eu quero só o que eu sei fazer, né? Se eu sei fazer o móvel ali da recepção, eu vou fazer só isso. Mas não, eu até estava lembrando o pastor Luiz, né? Faz o móvel, troca a torneira e é tudo, né? Não tem tempo ruim, né? Enfim, e aí a gente começou a viver dessa forma, sabe? Eu vou porque eu faço dessa maneira, faço só isso, eu só canto, eu canto porque eu canto, oferto só porque eu oferto, quando me dá na telha de ofertar, eu oferto. E aí a gente passa a viver como esses apêndices, assim, do corpo de Cristo, e a gente fica ali, né? Eu faço parte, tu vai, eu faço parte lá da comunidade base, né, da igreja base, e tá tudo certo. E aí eu ouço que é ministrado a palavra do pastor Marco, eu faço SEAP às vezes não, né, SEAP tem que vir, irmãos, se é matriculado não pode faltar. Mas eu faço SEAP, ou eu venho no culto às vezes, eu escuto a palavra, mas aí eu não deixo me ser exortado, né? Eu escuto o que o pastor ministra, mas eu retenho somente aquilo que me trouxe clareza, mas o que ficou meio assim, não importa. Não quero saber também, eu não tenho real interesse. Compreendem? E aí, tá tudo certo, eu faço parte dessa família. Só que aí, eu lembro os irmãos de quando Jesus, ele fala assim, né? Quando falam para Jesus, em Mateus 12:46, Azaf. Mas os irmãos e a mãe de Jesus chegaram lá. Eu vi esse versículo e eu lembrei, irmãos, mãe tem esse negócio, né? Eu não faço isso ainda, tá? Nem vou fazer. Mas mãe tem essa coisa, né? Minha mãe vai ver, depois vai brigar comigo. Às vezes é numas horas inapropriadas, né? Eu fico pensando Jesus lá pregando, irmãos. E aí, do nada, a mãe de Jesus chega lá e fala, Jesus esqueceu de fazer aquilo lá para mim, ó. Jesus não fez o que eu pedi, chama lá Jesus. Tem que resolver isso aqui. Hoje em dia, né? Chama lá Jesus que eu não estou lembrando a minha senha do Gov. Vai ter que vir aqui me ajudar. E Jesus lá pregando, irmãos. E aí eu pensei, né? Porque, irmão, Jesus ele vivia uma vida, ele tinha uma mãe, né? Então eu comecei a pensar, fui longe, né, irmãos? Eu sei, desculpa. Mas eu comecei a pensar nisso, né? E aí Jesus pergunta, quem são os meus irmãos, né? Jesus ainda falava a multidão, estava lá ele pregando. E quando a mãe e os irmãos dele chegaram do lado de fora, querendo falar com ele, alguém lhe disse, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e procuram falar contigo. E aí Jesus pergunta, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Né? Quem é a minha família? Às vezes a gente estava com aquela mentalidade, irmãos, de ser a família, mas aí esse versículo ele nos deixa claro que Jesus ele trouxe um outro conceito de família, né? E aí Jesus ele fala, os que fazem a vontade do meu Pai, esses eu posso chamar de família. Então, talvez a gente se sente parte dessa família, irmãos, mas aí nós não estamos fazendo o que é a vontade do Pai. E aí fica uma pergunta até para mim, posso eu ser chamada família, né? Porque a família, repetindo, são os que fazem a vontade do meu Pai. Então, como eu posso dizer fazer parte dessa família? Se às vezes o que eu produzo não é a vontade do Pai, ou talvez, irmãos, eu nem estou produzindo nada, né? Que pode acontecer também. Então, a natureza, irmãos, que nós devemos expressar dentro da igreja, dentro da comunidade de fé. Quando eu falo igreja, comunidade de fé, a igreja base, quando eu falo família, irmãos, isso tudo, ele está unido em uma coisa, né? A nossa natureza que a gente deve expressar, ela não pode estar ligada às minhas emoções e aos meus sentimentos. Por isso ali ele fala, quem são os meus irmãos e quem é minha mãe? Né?
as nossas emoções aqui, os nossos sentimentos, irmãos, eu sinto em dizer, mas eles não cooperam com nada e de nada eles têm valor para aquilo que é o propósito eterno. Entende? Entendam o que eu estou querendo. Vocês vão entender um pouco melhor, mas eu digo por os nossos próprios interesses, compreendem? Aquilo que é para mim, ou talvez até alguma adversidade, isso não pode ser o que nós expressamos dentro do corpo, isso não pode ser o que nós expressamos dentro da igreja. Mas sim aquilo que foi recebido divinamente, ou seja, somente a natureza divina que há em mim. Sem a natureza divina, irmãos, fora isso, nada tem valor suficiente, nada eu posso apresentar ao Senhor, né? Para que nada, enfim, nada tem valor, nada eu posso apresentar diante de Deus que venha de uma natureza humana, porque quando ele olha, ele não quer encontrar ele não quer encontrar o Charles, ele não quer encontrar a Bruna, ele quer encontrar Cristo, ele quer encontrar o Filho, né? Expressado em cada um de nós. Então, é isso que nos deve, que nós devemos expressar, é o que foi recebido divinamente, o que nos tornou filhos, irmãos. É o que nos torna juntos aqui como os filhos de Deus. Amém? O que nós expressamos deve estar ligado ao quanto eu estou disposto a morrer para as minhas emoções, o quanto eu estou disposto a morrer para os meus sentimentos, o quanto eu estou disposto a me gastar por apenas um propósito, não por fazer coisas, trabalhar, eu trabalho na igreja, eu vou, eu faço, mas não tenho ainda uma mentalidade, não é ainda através de uma natureza divina, ainda é através da Ana que quer mostrar o serviço para a pastora Amanda, ainda é através da Ana que quer mostrar a voz bonita, não vai dar, eu ia usar esse exemplo, não vai dar certo, irmãos. A pastora Michela dá para usar. Às vezes, não é a voz bonita, não é a melhor palavra, não é isso, entende? É a natureza divina, é só isso que o Senhor busca quando Ele olha para nós, é isso que Ele quer encontrar em nós, amém? E é por isso, irmãos, que eu usei o exemplo das máquinas. O pastor Marcos tá certo, aqui é calor, hein? Não sei se é o nervosismo também, né? Vamos arrumar mais um ar, irmãos, que o pastor merece também, né? Meu Senhor. Por isso, irmãos, eu usei o exemplo da máquina ali. E ao contrário das máquinas, né? De algo que foi criado, no corpo humano, carne, assim como no corpo humano, a máquina, quanto mais você usa ali, né? Ela vai se gastando, né? Pode chegar até a quebrar, né, pastor? Vai usando, vai gastando, vai ter que trocar uma peça, vai fazer manutenção. E no corpo, quanto mais nós nos movemos, irmãos, quanto mais nós nos exercitamos, ó, os irmãos da academia, eu não posso dar o exemplo também da academia, que irmãos, tá feia a coisa, né? A pastora Mira ali, ó, meu Deus, eu não posso nem fazer, eu já venho até com a blusa assim, pastor, que não dá. Enfim. Quanto mais no corpo quanto mais o corpo ele se exercita, quanto mais ele se movimenta, ele mais tonificado fica, né? Obrigada. Ele mais resistente fica, ele fica mais forte, ele fica, né, resistente. E isso é o corpo humano, né? Quanto mais a gente se exercita, né, mais forte ficamos, resistentes, mais crescidos, mais, né? E aí também dessa forma, irmãos, não como máquinas, mas no corpo de Cristo, quanto mais nós assumimos essa consciência, que eu falei lá no começo, quem lembra? Consciência? Amém. Corporativa. A consciência corporativa, quando nós assumimos essa consciência, mais nós estamos dispostos a servir, a nos gastar, a cooperar, a estar junto, a participar, a ser a fazer parte, irmãos, do propósito eterno. E aí, no corpo de Cristo é isso. Eu decidi, a Ana já morreu. Porque, irmão, se Deus precisasse de mim, do meu corpo físico mesmo forte, meu Deus. Mas então, eu tenho que fortificar, é a natureza divina mesmo, né? Que senão tava feia a coisa. Então, quanto mais a gente
busca, irmãos, crescer nessa consciência corporativa, mais o corpo de Cristo cresce. Então não adianta eu querer que muitas pessoas ainda precisam conhecer essa verdade. Poxa, eu queria tanto que aquele amigo tivesse aqui, queria tanto que aquela irmã tivesse aqui participando do culto, mas o que eu tenho feito para o crescimento do corpo? O que eu tenho feito para que o corpo de Cristo ele esteja forte, para que a igreja do Senhor, a igreja como corpo, né, avance, cresça, se fortaleça? Quais são os meus feitos para que isso aconteça, né? No corpo humano, irmãos, isso é algo que eu trouxe, é uma curiosidade, mas que eu acho muito interessante. Eu e o Alive, a gente sempre conversa sobre isso, quando a gente está falando assim sobre as coisas, né, eternas, vamos falar assim, mas que é um exemplo que o Vicente, ele nasceu, ele ficou desde muito cedo, ele encaixou, né, muito cedo, então a cabecinha dele, ela ficou com 6 centímetros ficou torta, 6 centímetros. E 6 centímetros é bastante coisa, né? Não dava para perceber pela cabeleira, irmãos, mas era tortinha a cabeça do bichinho, tadinho. E aí nós tivemos que levar ele no osteopata, nem sabia que existia, mas existe. É um fisioterapeuta que ele cuida dessa parte aí do pescoço, a cabeça, enfim. O osteopata, ele até conversou com nós e ele relatou que muitas crianças, às vezes nem é perceptível, né? Mas do Vicente era, então por isso a gente teve que tratar. Muitas vezes não é tratado e o que eu quero falar com isso enfim, estou perdendo a linha aqui. No corpo humano, enfim, a gente teve que levar ele por causa disso. E aí o osteopata, ele falou que se não trata, na situação dele, tem crianças até que é muito mais grave. Ele nem era tão grave assim, né? Não era nem grave, né? Mas se não trata, irmãos, pode, às vezes, pensar, só a cabeça meio tortinha, eu tenho também a cabeça. Eu não sei se tenho, porque meu cabelo é cabeleira, irmão. Mas às vezes a gente tem, né? Vai saber. Mas às vezes, se a gente não trata isso quando bebê, o corpo ele vai se adaptando para suprir aquilo ali que está meio torto, que está meio vago, entende? E ele até desenvolveu, ele desenvolveu até uma escoliose, depois já foi tratada também junto, e a coluninha dele foi ficando assim, irmão, porque ele estava compensando o que estava tortinho lá na cabeça dele. Então, até... E aí ele relatou sobre isso, até se há falta de um dente, irmão, na nossa boca, o nosso corpo, ele se ajusta para compensar. Irmão, não faz... Na minha cabeça, isso quando me falaram, ficou tipo... Mas o que tem a ver, né? Mas o corpo, ele compensa. Se às vezes, tive que arrancar um dente e aí ficou ali sem... O corpo, ele vai se ajustando para que... Porque no corpo perfeito, irmãos, o Senhor, ele fez o corpo perfeito. Então... No corpo perfeito, tu vai ter todos os dentes. Se não tem um ali, tem o quê? Fica o buraco ali, né? E aí o teu corpo vai se ajustando. Isso é loucura, irmãos. Isso o corpo é perfeito mesmo, né? E aí o que eu quero falar com isso? Isso acontece no corpo humano. Mas isso também acontece no corpo de Cristo. Quando nós ainda caminhamos dispersos, quando nós ainda caminhamos sem forças, a gente não pratica mais, a gente não coopera. Quando nós nos tornamos, lembram, apêndices do corpo de Cristo, isso acontece também, irmão. E aí o que acontece? Eu deixo de cooperar, eu deixo de participar, né? E... Eu deixo de participar, eu vou perdendo as forças, eu não pratico, até que se atrofia, irmão. E até que a gente vira esse apêndice ali do corpo que não coopera, não quer ser não quer cooperar com o crescimento e com o avanço. Entende? E aí o que acontece? Assim como no corpo, o corpo vai se ajustando, irmão. Aí o irmão
Aí o pastor Marco, numa pregação, eu não lembro se foi na última, mas eu até estava falando, poxa, a irmã estava lá na recepção, daí vai na sala das crianças e... Né, tô dando um exemplo, irmãos, não é isso, né? Mas para que os irmãos entendam, aí a gente vai se ajustando. Por quê? Porque a obra do Senhor não para, irmão. Independente se eu estou aqui, independente se eu estou buscando ou não, independente se eu estou participando ou não, felizmente a obra do Senhor, ela não para. O corpo, ele precisa continuar trabalhando, o corpo, ele precisa continuar avançando, a gente precisa continuar mesmo com 1, com 2, aonde a gente tiver, a gente vai avançar, a gente vai fazer, a gente vai suprir aonde estiver faltando, um faz aqui, o outro faz ali, mas, claro que quando o corpo perfeito, quando o conjunto, ele tá disposto, né? Porque se a gente for usar o exemplo, na academia, uma pessoa que talvez ela não tenha uma perna, um braço, irmão, para ela, um exercício, ele se torna um pouco mais difícil. Claro que com o tempo, eu conheço pessoas, né, que nossa, tem um físico, um corpo muito, né, saudável, muito tonificado, digamos assim, porque a pessoa, né, ela tem o hábito, enfim. Mas, obviamente, para uma pessoa que ela só tem uma perna, vai ser muito mais difícil do que para que tem 2. Então, se eu não estou cooperando de uma maneira que faça com que esse avanço aconteça, então que a gente comece a ter essa consciência corporativa e ter mais zelo e comece a olhar com mais, dando um devido valor ao que o corpo precisa ser ajustado, entende? O corporativo, obviamente, né? Ele vem de corpo, né? Da palavra corpo. Então, a consciência corporativa, ela está. Eu quis trazer isso porque ela está diretamente ligada ao que eu quero falar, que é a junção dessas coisas. A consciência corporativa, que é a funcionalidade do corpo de Cristo. Amém? E onde eu deixo... Quando eu falei sobre essa falta que a gente às vezes tem com o corpo de Cristo, é quando eu deixo de participar, eu começo a participar dessa forma indireta, né? Mas quando eu começo a ter essa consciência do que é o corpo, eu deixo de participar de forma indireta. Eu deixo de participar de forma individual, eu deixo de lado os meus interesses, eu deixo de lado as minhas intenções, né? E aí eu passo a cooperar corporativamente. E aí eu começo a cooperar diretamente com o avanço do Evangelho. Então, quando eu assumo, a Ângela falou sobre a responsabilidade lindamente aqui, e eu e o Alif, a gente sempre fala isso, né? O Vicente vai crescer ouvindo. Mas a criança, às vezes, ela faz o que quer. E por isso ela precisa de regras. Mas nós, irmãos adultos, nós, maduros, a gente faz o que tem que ser feito. A gente não precisa que alguém fale o que precisa ser feito mais. Entende? A lei, ela já não precisa, não tem mais necessidade, né? Quando a pessoa, ela começa a pensar através de uma natureza divina, a lei para ela é indiferente. Porque para ela, o fazer, o ir, ele não precisa nem requerer dessa pessoa. A pessoa vai fazer sem que peça. A pessoa vai fazer, ela vai cooperar, ela vai avançar, ela vai buscar o entendimento, ela vai fazer sem com que ninguém peça isso para ela, né? E aí, para que isso aconteça, irmãos, para que nós deixemos de participar indiretamente, para que a gente comece a participar do corpo de Cristo, da comum união dos santos, para que a gente comece a dar e enxergar o devido valor daquilo que foi entregue para nós, irmãos, através da grande generosidade de Deus, que eu até falei sobre isso um pouco na semana passada. Existe uma solução apenas, que é que nós nos fortifiquemos através do corpo.
Meu Deus, que redundante, Ana. Não, é porque, irmão, para que a gente se fortifique o corpo, é no corpo que a gente vai conseguir essa energia, é no corpo que a gente vai conseguir essa nutrição. É a partir do corpo de Cristo, não tem outro lugar aonde eu consiga. Se eu quero ter um bom desempenho físico, eu vou na academia. Mas se eu quero ter um desempenho, irmãos, no corpo de Cristo, se eu quero cooperar ativamente, irmãos, diretamente com o corpo de Cristo, é no corpo que eu vou encontrar todas as coisas. Porque aqui, no corpo de Cristo, é onde é expressada a natureza dele. É aqui que é expressada a natureza dele. Então não tem outro lugar onde não é na minha casa, com a minha família, não é nos livros, inúmeros livros que eu leia, não, é no corpo de Cristo. É aqui aonde nós nos fortificamos, irmãos. Não existe outro lugar, não existe outra saída. Amém? E é por isso que todo o processo, irmãos, é por isso que é aqui que precisa haver essa forma onde nós somos nutridos. Amém? E por isso, irmãos, com isso eu falo, todo o processo da edificação da igreja, todo o processo da edificação da igreja, todo o processo da edificação do corpo de Cristo, ele se dá, irmãos, através do serviço que nós prestamos. Todo o processo da edificação do corpo de Cristo, ele vem através daquilo que eu faço. Ele vem através daquilo que eu estou cooperando para que avance, cooperando para que cresça. Amém? Quando o nosso sacerdócio a Deus, irmãos, ele funciona, ele é real, ele existe quando nós servimos ao corpo. Amém? O nosso sacerdócio, ele é exercido na igreja. Ele é exercido, o Alifen exerce o sacerdócio dele em casa, mas ele exerce o sacerdócio dele na igreja. Por quê? Irmãos, eu congrego com a minha irmã, eu congrego com meu cunhado, eu congrego com a minha sogra. Eu sei que tem gente que não ia gostar, irmãos, mas eu amo minha sogra. Então, para mim, é um privilégio. Mas vocês entendem que... Até me perdi, ó. Eu amo tanto minha sogra aqui. Vocês entendem que é um privilégio nós funcionarmos dessa maneira? Quando nós funciona, existe no corpo de Cristo, irmãos, na família, na família que o Senhor elegeu, né? Na família do Senhor, na família dos santos, não existe mais o irmão, não existe mais não existe essa hierarquia, entende? Então, por isso que eu digo que o nosso sacerdócio, ele é exercido no corpo de Cristo, na igreja. Por quê? Porque eu com o meu marido em casa, nós somos a igreja de Cristo. Mas aqui é o corpo, por completo. Mas entendem isso do que eu quis dizer do sacerdócio? Porque vem da nossa casa, mas é aqui que nós exercemos também. Não dá para querer que... exercer só de um lado, só lá ou só aqui. Um lado vai perecer se você deixar de lado, né? E aí, por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio e compreender que a família aqui é muito mais importante, no sentido não de que, irmãos, e pelo amor de Deus entendam, não que eu não tenha mais o afeto pela minha mãe, é óbvio que ela vai ter sempre o lugar dela. Minha mãe é minha mãe, a minha sogra é minha sogra, mas na família do Senhor... Ele busca aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, não existe mais essa hierarquia, não existe mais poxa, mas é o meu pai, né? Mas ele tem uma autoridade assim. Eu sei, eu entendo, eu honro meu pai e minha mãe, mas há poder maior sobre isso. Há poder na família que o Senhor estabeleceu, que são os que fazem a vontade do Pai. Amém? E aí, eu gostaria de começar a falar um pouco sobre o que realmente nos faz um e a comunhão, né? E o que nos torna, eu coloquei as 3 palavras, irmãos, que entra a comunhão, o que nos faz um e o que nos torna família. Quando nós falamos, irmãos, da comunhão,
Nós precisamos entender que se há alguém que não tem a comunhão com o Senhor, isso o pastor Marco, que nos deu uma direção esses dias, e é muito profundo, é algo que prestem muito atenção nessa parte, porque de qualquer forma essa foi a que o pastor Marco falou, então se for para ficar alguma coisa, amém? É o que o pastor Marco falou. E a família, a comunhão, não tem como alguém ter boa comunhão com o Senhor sem ter boa comunhão com os outros crentes. E, ao contrário, não tem como eu ter uma boa comunhão com os outros crentes se eu não tenho uma boa comunhão com o Senhor. É um conjunto, não existe separação. Isso foi vinculado. Eu tenho a comunhão com o Senhor e eu tenho a comunhão com o meu irmão. Não há como separar mais isso. Amém? E muitas vezes, digamos que, às vezes a gente ainda deixa com que isso atrapalhe o mover do corpo de Cristo, porque às vezes eu quero dizer que, não, eu estou na minha casa com a minha família, ou eu congrego lá na base, mas eu tenho comunhão com Deus e isso é mais importante, não importa. Os irmãos, eu não tenho muito afeto, não me encaixei muito bem, não gosto muito bem, mas eu estou em comunhão com Deus, irmão. E aí eu te pergunto, como eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se com o meu irmão que eu vejo, eu não tenho? Ou ao contrário, como eu posso querer dizer, não, eu amo estar lá, irmãos, na igreja, domingo, eu vou na quinta, vou na quarta, eu canto, eu toco, eu faço tudo, irmão, que me pedir, eu trabalho, eu faço o que precisar, mas aí eu não tenho comunhão com Deus. Então, isso é a lógica, mas precisamos ter atenção nisso. Não há como ter um sem o outro. Amém? Nós não podemos dizer que temos comunhão com o Senhor se nós não temos a comunhão com o nosso irmão, com os outros crentes. Amém? Por isso, nós temos que entender que a comunhão, irmãos, não é algo que vem através de mim, não é algo natural do homem. A comunhão, ela não é algo que... Agora eu entendi, agora eu lembrei, irmão, quando eu falei da sogra, da irmã ali. A comunhão, irmãos, ela não é algo que é natural, porque às vezes, irmãos, poxa, congrega com a família. É complicado. Meu Deus, o maior exemplo. O pastor Luiz trabalha com o filho, com o irmão, com o sobrinho. É só família. Irmão, se não for pela natureza divina, né, pastor? Eu não sei o que acontece. Não tem como. É só a natureza divina que nos faz ter essa comunhão. O Alvin não tem como, é pai, é irmão, não tem como, irmãos. É só através da natureza divina. Amém? E ainda o pastor Luiz congrega junto ainda com o filho, né? Não tem como desgrudar, não dá mais. Esse é o vínculo mesmo, né? Vamos falar assim. Nós precisamos entender que a comunhão, ela vem pelo Espírito, irmão. Eu, por mim, eu posso buscar, posso trabalhar o que for, mas eu, por mim, eu não alcanço isso, sem ser pela natureza divina. Não é algo que eu faço por mim mesmo. Não é algo que vem através do homem. Então, se eu ainda não estou alimentando devidamente, se eu ainda não estou nutrindo, irmãos, a comunhão com os santos, se eu ainda não estou nutrindo devidamente, né, a natureza divina, se eu ainda não estou fazendo isso de forma suficiente, uma hora ou outra, irmãos, vai sair alguma coisa ali que vai mostrar que a natureza que tem te governado, tá? Fique tranquilo que isso vai acontecer. Então, hora ou outra eu vou revelar quem está me governando. Então, é por isso que é importante nós entendermos isso, com toda a humildade, de que a comunhão, ela não vem por mim, irmão. Tu não é capaz, eu não sou capaz. Eu e tu não somos capazes de, sozinhos, congregar. Aqui, irmão, se a gente for ver mesmo, é um diferente do outro. O irmão é... A Jerusa tá rindo. Por que, Jerusa? Aqui é um diferente do outro, irmão. Então,
na nossa capacidade humana, isso aqui pode ser até loucura, se juntar todo mundo junto. E olha, irmão, juntou todo mundo numa casa fim de ano, olha, não sei, ainda saiu janta? Como? Né? Às vezes eu e meu marido na cozinha, um tem que sair para não... Um sai para deixa que eu faço, senão não dá certo. Então, por nós mesmos, não daria certo. Então, é por isso que o que deve ser nutrido e o que deve ser exposto é somente a natureza divina, é somente através da natureza divina que nós conseguimos compreender essa comunhão. É somente isso que nos traz aqui. Ou seja, ela vem pelo Espírito. E por isso, e através dessa natureza, nós recebemos, eu anotei aqui que a gente recebeu a vida de Cristo. Exatamente. Nós somos chamados filhos hoje. Nós recebemos a vida de Cristo. Somos chamados chamados filhos. E aí agora eu vou entrar ali no que eu falei sobre a família. Que é o que nos evidencia como família. Qual é a evidência de nós, através dessa comunhão, através da comunhão, nos tornarmos então família? Quando mencionada na Bíblia, lá onde a gente leu, Mateus 12:46, quem é o meu irmão, quem é a minha mãe, ali Jesus já deixou claro, são os que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, quando ele trouxe o conceito de família, ele anulou aquilo que o homem natural, ele entende sobre família. Amém? Ele anulou aquilo que a gente achou que seria. Então, ele deixa claro, os que fazem a vontade do meu Pai. E o homem natural, ele muitas vezes quer carregar a família, né? Digamos, como algo maior do que aquilo que o Senhor estabeleceu. Não, eu quero tornar maior, é mais importante a minha família, não estou anulando, porque a minha família, o meu filho, o meu esposo, são extremamente importantes. Mas eles são muito mais importantes, eu e minha casa. Eu e minha família somos muito mais importantes aqui, cooperando com o corpo de Cristo e com o avanço e o crescimento dessa família espiritual, do que somente eu, o meu marido e o meu filho na minha casa. Aqui que nós somos chamados famílias, né? Não existe como eu querer ser, o evangelho vai avançar grandemente comigo e o meu marido trancado dentro de casa, fechado. Não tem como, porque é aqui onde nós nos nutrimos, nós recebemos o alimento e nós nos fortificamos, e aí nós levamos, eu e minha casa, eu e minha família, e aí nós levamos em obediência ao Senhor, respondemos ao Senhor em obediência. Essa é a evidência, quando nós respondemos em obediência ao Senhor, quando nós respondemos em obediência àquilo que é a vontade do Pai. Então, muitas vezes a gente pensa fazer parte dessa família, mas nós estamos vivendo como membros isolados e deixamos, como eu falei, fazemos porque fazemos, cooperamos porque cooperamos, só vamos, porque é bom ir domingo, né? Só para sair de casa um pouquinho. E aí, a gente acha que está vivendo como família de Cristo, irmãos. Mas o que eu tenho feito? O que a minha família, eu e minha casa temos cooperado para o crescimento e para esse avanço? Se eu não estou fazendo, irmãos, a vontade do Pai, eu não posso ser chamado, então, família. Eu não posso sentir-me, então, em comunhão com os santos, porque eu não estou fazendo aquilo que é a vontade do Pai. Eu posso estar fazendo muitas coisas, mas coisas que o Senhor não me pediu. E se são coisas que o Senhor não me pediu, nada tem valor, irmãos. Isso é pesado, mas é real, porque eu falo isso por mim. Às vezes eu quero fazer coisas, irmão, que não é o que o Senhor está pedindo, e então nada tem valor, não vai cooperar com o avanço, não vai cooperar com o crescimento. Entendem? Azaf, coloca lá para nós, 2 Coríntios 13, por favor. E aí, nós precisamos entender, irmãos, quando o Azaf coloca lá, que no corpo de Cristo, nós não precisamos de coadjuvantes, aqueles que somente cooperam quando, sabe,
de forma secundária, que agem de forma secundária. Mas no corpo de Cristo, irmãos, a gente precisa agir como protagonistas. Ali como a Ângela falou, a gente precisa assumir uma responsabilidade. Nós precisamos assumir uma natureza divina. No corpo de Cristo, a resposta, como família, a gente precisa responder dessa forma, assumindo, irmãos, essa natureza. Amém? E se portar como devido membro no corpo de Cristo, fazendo a vontade do Pai. Lá em 2 Coríntios 13, eu vou ler rapidamente. Eu vou ler aqui porque eu não vou enxergar muito bem. Vou ler rapidamente. Essa será a minha terceira, eu não sei, mas eu acho que Paulo estava meio cabreiro, irmãos, nessa passagem aí, né? Vamos falar igual mãe, né? Vai ser a minha terceira visita? Tipo, poxa, é a terceira vez. Eu acho que isso é a pior coisa para um filho, né? A Bruna, que falou esses dias, comentou sobre um dos filhos dela, ela falou que o problema para ele não é apanhar, mas o problema é quando fala, poxa, você me decepcionou. E aí ele fica triste, ele chora. Então, eu imagino, né, os irmãos, poxa, é a terceira vez. Né? Como a Bruna falou, eu acho que é o Thomas, ele fica triste quando né, Thomas, eu nem vi o Thomas aqui, meu Deus. Quando fala que decepcionou, mas isso é real. Irmãos, eu nunca apanhei, tá? Nunca levei um tapa dos meus pais. Mas o meu pai, ele olhava para mim e minha mãe, e o olhar deles de desaprovação, irmãos, me deixava assim, uma semana que eu ficava pensando naquilo. Para mim era pior, eu preferia apanhar, eu acho. Porque o olhar de desaprovação, sabe? De não ter respondido da forma correta, me deixava pior do que se eu tivesse apanhado, talvez. Enfim, e aí Paulo fala, essa será a minha terceira visita a vocês, irmãos. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que no passado pecaram e aos demais, quando voltar, não os pouparei. Eu ficaria com medo de Paulo escrevendo isso, irmão. Visto que vocês estão exigindo de uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês. Ao contrário, ele é poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. Examinem-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para demonstrar que fomos aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que fomos reprovados. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Alegramo-nos quando estamos fracos e vocês estão fortes. A nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Amém, irmãos? Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu. Eu acho que agora vocês entendem, né? Eu acho que Paulo estava, não sei, só acho. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso, usando a autoridade, não para a destruição de vocês. Pode passar, Azar. Finalmente, irmãos, alegrem-se, procurem aperfeiçoar-se, encorajem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. E o Deus de amor e a paz estará com vocês. Pode passar. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.
o amor de Deus, irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, não é para ir embora, tá, irmãos? Ainda. A comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Paulo, ele exorta esses irmãos, né? Dura esse sermão que Paulo já é meio cabreiro, né? Mas nesse aí, hoje eu estava pensando, eu acho que Paulo, ele estava meio, poxa, é a terceira vez, né? E aí ele deixa ali, ele fala, aperfeiçoem-se uns aos outros, né? Saúdem uns aos outros. E aí ele exorta o povo, mas ele, no fim, ele fala com amor, né? Paulo é sempre assim, ele pode falar de forma rigorosa, mas aí no fim ele sempre vai falar com amor com aqueles irmãos, né? E aí ele deixa ali a famosa saudação, né? O amor de Deus. O amor de Deus, que é o vínculo que nos une. A palavra poderosa que o pastor Marcos, se você não viu, procura no YouTube da Igreja Base. Amor, o vínculo perfeito. E escutem essa palavra poderosa. O amor de Deus, ele é o vínculo que nos une. Ou seja, ele é o que nos movimenta. O pastor Marco, ele usou naquela vez o exemplo que o vínculo é aquilo que nos une, como a junção do nosso corpo, né? Não tem como separar, né, a minha mão do meu braço aqui, porque ele está vinculado. Existe algo que está vinculando. E isso é o amor de Deus, irmãos. É esse vínculo. É o amor de Deus que ele traz esse vínculo entre os santos. Como eu falei, de nós, nada de bom vamos achar, vamos encontrar. Então, sem esse amor, sem esse vínculo, irmãos, não há como nos movimentar. Se nós nos movimentamos fora disso, como eu falei, vamos estar nos movimentando de maneira errada, através das nossas próprias percepções, através daquilo que o Senhor não está pedindo e requerendo de nós. E o pastor Marco também falou naquela palavra que o amor é um mandamento, né? Mas que o mandamento não é uma ordem. Estou mandando. Não, o mandamento, ele é um envio. O Senhor, ele nos amou, ele nos vinculou a esse amor para que nós fôssemos enviados a amar. Ou seja, no corpo de Cristo, nós entendemos essa grande generosidade de Deus. E nós entendemos a generosidade de Deus. E nós, então, compreendemos esse vínculo que temos ao Senhor. Nós compreendemos o grande amor do Pai, irmãos. E aí nós somos enviados a amar. E aí é onde o corpo de Cristo entra. O corpo de Cristo que compreendeu esse amor, que compreendeu a extrema generosidade do Senhor, irmãos. Ele só tem a crescer e se fortificar. E aí ele é enviado a amar as outras pessoas. Amém? E aí é isso que nos move. E aí é esse desejo de ir, de fazer, que nos move como igreja. E é através desse amor que nós somos movimentados a fazer. Através desse amor, o Alifen, ele usou de exemplo no CEAP, o Base Burger nós fazemos aqui, nos ajuda, nós levantamos recurso, mas eu creio, irmãos, que um dia, é que eu gosto do Base Burger, irmão, que além de ser muito bom, quem não comprou vai ter que comprar, porque é muito bom, além de ser bom, eu gosto de estar com os irmãos, claro que é cansativo, eu desse ano não participei, e as irmãs, muito obrigada pelo trabalho de vocês, todos que cooperaram. Mas eu falo, eu ainda penso que o Base Burger ele pode ser um dia assim, ó, vamos fazer esse hambúrguer, mas nesse nível. E aí a gente vai ofertar para todo mundo. Quem quiser vir aqui comer o Base Burger vai comer. E sabe, é o enviar, é esse desejo de querer participar, de cooperar, mas de uma maneira de servir, aonde eu me abaixo para que o meu irmão possa ser servido, para que o meu irmão possa compreender também, para que o meu irmão possa sentir esse amor. Entendem? Esse desejo, irmãos, ele é o que nos move, o que nos faz ir. Esse desejo é o que gera interesse. Cristo, ele tinha um desejo também. O desejo de Cristo sempre foi fazer a vontade do Pai. Esse era o único desejo que Cristo tinha. Não é à toa, o Alifen falou para mim hoje, qual era a comida, né? Ele falava, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então,
Cristo era movido por isso. Ele só... O desejo dele era que a vontade do Pai fosse exercida. E era isso e somente isso. Esse interesse era o centro de toda a movimentação da vida de Cristo. Cristo, ele só se movimentou por conta disso e através disso. Então, esse desejo que nos faz se mover, irmãos, que nos leva a ter o desejo, irmão, às vezes ele nos leva a ter uma independência, querer ter uma independência ou dependência. Vou falar brevemente sobre isso, que os irmãos entendam, mas às vezes esse desejo ele pode querer, né, fazer com que a gente seja independente, ou seja, como Adão e Eva. Adão e Eva, eles tiveram um desejo também. Então, por isso que falar do desejo talvez é uma linha fina, que a gente tenha muita atenção. O desejo, ele precisa ser muito centrado, né, ao que é divino, né? Porque Adão e Eva tiveram um desejo também. E aí, eles tiveram o desejo da independência, ou seja, eles pensaram, bom, eu posso sem Deus, né? Desejo, despertou algo neles, né? Mas existe esse desejo, mas também existe o desejo da dependência, né? Que é igual o povo no deserto, ele teve o desejo, ele se moveu através desse desejo e o povo, ele dependia, não era da independência, mas era através da dependência de Deus e não da independência, como Adão e Eva, né? Então, por isso que nós somos, através desse amor, enviados a depender desse amor, a ser nutridos somente através desse amor, a depender, a ter um desejo, a ter ter esse fascínio sobre, através do amor que foi entregue a nós, através do amor que nós recebemos. E aí, então, nós somos enviados a praticar, porque por nós mesmos, a gente ama mesmo é o nosso esposo, irmão. E eu amo meu esposo e ainda às vezes é difícil amar. Às vezes olha, mas a gente ama porque por nós mesmos, né? Mas eu amo meu esposo muito, mais que tudo. A graça, irmãos. Eu falei ali sobre o amor de Deus, né? Agora, a graça de ser chamados família com Cristo, mantidos. O amor nos envia, o amor é um mandamento e o mandamento nos faz ir. O amor, ele nos envia a amar. A graça, ela nos mantém, irmãos. A graça é porque fomos chamados um dia, né? Família em Cristo Jesus, através dele, por ele. E hoje somos chamados família. E isso é por intermédio da graça. Então, o que nos mantém, irmãos, é só a graça. Né, Miriam? É só a graça. Por isso, nós precisamos ter uma atenção em compreender a generosidade de Deus. Eu falei sobre a generosidade na semana passada, como a palavra de oferta. Mas a generosidade de Deus é isso, irmãos. É o amor abundante que nos foi entregue, é o plano perfeito que Ele nos incluiu, que nós, meros mortais, né? E Ele nos incluiu nesse plano perfeito. E o que nos mantém nisso, irmãos, é somente a graça dEle. É a graça de ser chamados filhos com Cristo Jesus. E a comunhão do Espírito, que é o que nos une, irmãos. A comunhão é o que nos une em um propósito. A comunhão é o que nos traz aqui, irmãos, com o mesmo interesse. A comunhão, irmãos, é o que nos torna... A comunhão é o que nos faz estar aqui com o mesmo interesse. Fechei tudo. Queria ver a hora e fechei tudo. É a comunhão, irmãos, que lá na primeira pergunta, o que nos une. Foi ela que nos trouxe aqui. Foi através do amor de Deus, a graça e a comunhão que hoje nós estamos unidos aqui. O que nos mantém aqui, irmãos, é ter o mesmo interesse. Nós precisamos vir aqui domingo, quinta-feira, quarta-feira. Nós precisamos estar reunidos. Quando nos reunimos,
na casa dos nossos irmãos. Nós precisamos, irmãos, estar unidos com o mesmo interesse. Nós não podemos colocar a comunhão, como o pastor Marcos sempre fala, como um cachorro quente. Mas a comunhão, ela vai muito além. A comunhão é o que, olha só, irmãos, é o amor de Deus, a graça, é a comum união que nos trouxe, que nos mantém, que nos traz todos os dias aqui, que nos mantém vivos, que nos fortifica. Amém? Em Filipenses 2:2 vai falar: tende em vós o mesmo sentimento. Tudo isso, irmãos, é nos entregue divinamente. Então, que nós possamos, irmãos, não mais vir aqui no domingo, não mais congregar com um olhar carnal, com um olhar que eu vou ter aquela família de afeto ali para quando eu precisar. Não, mas que tudo isso que nos foi entregue, irmãos, tudo isso que nós partilhamos uns com os outros, todo esse crescimento do corpo de Cristo, irmãos, ele vem divinamente. Ele vem através de Cristo em nós. Amém? Nada é da minha natureza. Assim como os frutos do Espírito, irmãos, às vezes nós temos uma dependência emocional, irmãos, na igreja. Às vezes a gente tem uma dependência emocional no corpo de Cristo, sabia? E aí a gente quer que o irmão do meu lado supra algo que é uma dependência emocional. Irmãos, o cabeça é Cristo. E o nosso emocional, ele vem, as nossas emoções, né, nós sentimos, mas é através da nossa mente. Ou seja, a nossa mente, irmãos, é Cristo. Então, o meu emocional, aquilo que eu sinto, ele não estou anulando, irmãos, porque a gente sente, né? Nós sentir faz parte, nós estamos vivos. Mas isso, irmãos, não pode ser maior do que a comum união dos santos. Isso não pode ser maior daquilo que é a natureza divina do Senhor em nós. Isso não pode impedir, irmãos, o nosso emocional, os nossos próprios interesses, não pode nos impedir de vir aqui no domingo cultuar. O nosso interesse próprio, ele não pode me impedir de um dia estar com os meus irmãos, de deixar de estar com os meus irmãos, porque talvez não foi como eu queria, porque talvez eu me decepcionei, ou porque talvez eu estou cansado, porque talvez um dia lá, a religião, como eu falei, ela me gastou, ela me usou, ela fez com que eu me gastasse por coisas vãs, e hoje talvez nós ainda não compreendemos, mas hoje o Senhor, que Ele traga esse entendimento e essa clareza no nosso consciente. Que Ele traga essa clareza para que nós tenhamos essa consciência corporativa. A consciência daqueles que buscam fazer somente aquilo que é a vontade do Pai. E que tudo aquilo que não seja, irmãos, a vontade do Senhor, que fique lá fora. E, de certa forma, que nós até deixemos. Não fique nem lá fora, irmão. Que seja em tudo que nós façamos. Que seja através dessa natureza divina. Amém? Nada vale, irmãos, o amor se nós não entendemos ao que nós estamos vinculados. Na Bíblia não está mencionado relacionamentos. E é por isso que a gente se decepciona, porque às vezes a gente quer buscar relacionamento, nós queremos só nos relacionar com as pessoas. E por isso às vezes nos frustramos. E no corpo de Cristo não. No corpo de Cristo eu entendo que quanto mais eu morro, é igual quando Jesus ele caminhava com muitas pessoas, e muitas pessoas caminhavam com Jesus. E enquanto Jesus ele fez muitos milagres, né? Ele tinha multidões. E quando ele falou, importa que eu morra, puf! E aí ficou quem? João, né? Ele tinha um interesse só, irmãos. João foi o apóstolo que ele tinha só um interesse, que era morrer. Para ele não importava outras coisas, importava que ele morresse. Tanto que ele foi o que morreu sozinho, né? Lá na ilha, né? Então importava para ele que ele morresse. Então é isso que depende de nós, irmãos, que a nossa natureza todos os dias morra, e que nada mais importe do que é meu interesse.
nosso interesse, ele começou em Cristo. Paulo tinha um interesse também. Paulo tinha um interesse, nós lemos aqui. O interesse dele era que Cristo fosse formado, né? Em todos. Era que tudo se enchesse de Cristo. E hoje esse também deve ser o nosso interesse. Se Cristo está em nós, o meu interesse deve ser o quê? Que Cristo seja formado em mim, em você, em mim, através de mim, em você, através de você. Amém? Cristo formado em todos, enchendo tudo de Cristo. Amém? Tendo como prioridade, amém, irmãos? O mesmo interesse, tendo como prioridade, focar o nosso interesse e as nossas prioridades naquilo que é Cristo e naquilo que coopera com o avanço, para aquilo que nós possamos, irmãos, colaborar com o amadurecimento dos santos, que nós possamos colaborar com a salvação dos perdidos. Esse é o nosso papel aqui. É isso que nos une aqui. É por isso que nós viemos aqui, que nós queremos nos nutrir, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que nós alcancemos o amadurecimento. Amém? Até que tudo se encha de Cristo. E o que conecta tudo isso, né? O amadurecimento, a salvação dos perdidos e que tudo se encha de Cristo. Isso é conectado por 3 coisas: ter o mesmo desejo, ter o mesmo interesse e compartilhar juntos do mesmo interesse. A graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão. Amém, irmãos? A graça do nosso Senhor, o amor de Deus, ter o mesmo desejo, ter o mesmo interesse, a graça do nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo, compartilhar juntos o mesmo interesse, irmãos, que é a comunhão. Só temos isso através da comunhão dos santos, só temos isso através do Espírito Santo em nós. Amém? Então que vocês conseguiram ligar as 3 coisas que eu falei, ter o mesmo desejo, ter o mesmo interesse e compartilhar juntos o mesmo interesse. Isso, vocês liguem, tenham isso da mensagem, se puderem gravar só isso, mas gravem isso, essas 3 coisas. E lembrem-se desse versículo juntamente. O amor de Deus, o vínculo perfeito, irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nos mantém aqui, irmãos. É somente através da graça. Nada além disso. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A comum união, irmãos, a comunhão. Não deixemos, irmãos, de congregar, não deixemos, irmãos, de estar juntos, mas sendo um, não apenas sendo juntos por estar, mas não deixemos de ser um com Cristo, irmãos, para que as pessoas sejam alcançadas através de nós. Que esse versículo, irmão, possa ecoar no nosso pensamento essa semana, que nós possamos ter isso, irmãos, como algo que nos incomode, vou falar essa palavra, mas que nos incomode. Poxa, o amor de Deus, a graça, poxa, já sei de cor esse versículo, mas que isso te lembre toda hora, o amor de Deus, o vínculo que nos une, a graça, o que nos mantém, somente através dela estamos aqui, e a comunhão, que é quando entendemos, quando compreendemos a generosidade de Deus, e nós entendemos que estar aqui, irmãos, é precioso. Estar aqui, irmãos, e poder ser chamados família, é precioso. Isso aqui é um tesouro, irmãos. Eu tenho uma amiga que ela fala pra mim, poxa, Ana, ela diz não acreditar em Deus, enfim. E aí ela fala, poxa, Ana, eu já desisti, assim, eu não quero mais nem conhecer. Não adianta nem tu me convidar, porque eu não tenho desejo de ir, eu não quero ir. Mas eu vejo você e eu penso, poxa, a Ana sempre está com as pessoas, a Ana tem muitos amigos, eu tenho que disputar a Ana, ela fala. Eu quero marcar uma coisa com a Ana, não dá, porque ela tem uma amiga aqui outra ali. E isso, irmãos, é a comunhão. Isso irmãos, é o poder de ser um. Isso é o poder de estar juntos, irmãos.
Isso que nos traz não é porque eu sou legal, irmãos, porque quem é minha amiga sabe, é 2, 3 dias sem responder no WhatsApp. E depois eu respondo sem nem dar bom dia, é só continuando a conversa. Então, eu, da minha natureza, eu não tenho nada a oferecer. Mas através de Cristo, irmãos, através da natureza divina, eu posso estar aqui. Os irmãos podem subir o time. Eu posso estar aqui, eu posso cooperar com o crescimento, com o avanço. Eu me torno disposta a morrer para mim mesmo. Eu me torno disposta a não estar mais disponível para coisas vãs, mas sim para aquilo que o Senhor está me chamando, a em obediência responder ao Senhor, fazendo a vontade do Pai, fazendo somente aquilo que o Senhor pediu, para fazer aquilo somente que o Senhor requer do corpo de Cristo. Amém? Fique de pé, irmãos. Eu gostaria, irmãos, nessa noite, eu vou falar, eu não gosto disso, tá? Mas eu vou fazer porque eu tô aqui. Então eu vou fazer. Mas, irmão, aquele irmão que tu não viu essa semana, eu queria que você orasse agora. Não é para ir no seu esposo, na sua esposa, na sua irmã. Não. Quero que vamos orar por aquele irmão que a gente não viu ainda essa semana. E aqui, irmãos, eu gostaria que nesse momento nós possamos olhar para o nosso irmão e ver a Cristo no nosso irmão. Abraça o irmão, esteja do lado de um irmão agora, que você não viu essa semana. E eu gostaria que você falasse palavras como uma família de afeto mesmo. Que nós possamos, irmãos, entender que é aqui no corpo de Cristo, que é aqui que nós encontramos todas as coisas. Amém? Que aqui nós unidos somos o corpo de Cristo. Aqui é onde nós nos nutrimos. Aqui é onde nós encontramos a força necessária para prosseguir, irmãos. Aqui, irmãos, é onde eu tenho todas as coisas. No corpo de Cristo é onde eu me torno satisfeito, irmãos. No corpo de Cristo é onde eu encontro um pai, um irmão, um amigo, mas é no corpo de Cristo que são aqueles que fazem a vontade do Pai, são aqueles que em obediência todos os dias fazem a vontade do Senhor, são aqueles que em obediência respondem ao Senhor, que não vivem mais para si mesmos, que não vivem mais para os próprios interesses, irmãos, mas que vivem com o seu propósito, que todos os domingos se reúnam como os santos mesmo, irmãos, como aqueles que em um único interesse, buscam fazer a vontade do Pai. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça pelo seu amor. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque o seu amor nos trouxe o vínculo mais precioso, porque o seu amor é o vínculo eterno, é aquilo que hoje nos mantém vivos. Pai, nós te agradecemos porque através do seu amor, hoje, pela sua graça, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Nós podemos ser chamados filhos na família. Nós podemos ser chamados filhos com Cristo. Pai, através de Ti, Senhor, hoje nós podemos ser uma família. Hoje nós encontramos todas as coisas e nos tornamos satisfeitos. Senhor, nós te agradecemos, porque é através do Senhor, porque nada temos fora do corpo. Senhor, nós oramos para que cada vez mais sejamos fortificados. Nós oramos, Pai, para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que tudo aquilo que é interesse próprio, para
para que tudo aquilo que não coopera, aquilo que não faz com que o Evangelho progrida e avance, fique para trás. Senhor, ilumina na nossa mente se ainda há resquícios de religiosidade, se ainda há resquícios de algo que nos feriu, de algo que um dia nos ensinaram ser a igreja, mas nada tinha a ver com a igreja de Cristo. Senhor, que o nosso entendimento seja iluminado nessa noite, que nós possamos ter o mesmo desejo e o interesse em cada vez mais buscar ao Senhor com os nossos irmãos, que na comunhão dos santos nós possamos sempre estar disponíveis, que nós possamos na comunhão dos santos sempre estar disponíveis em fazer aquilo que é a sua vontade, Pai. Pai, nós oramos para que o nosso entendimento seja iluminado, para que todos os dias nós nos lembremos, Pai, que o amor de Deus que a graça e a comunhão do Espírito Santo um dia nos alcançou, Senhor, e que a partir disso nós jamais queremos viver como apêndices do corpo de Cristo. Nós jamais, Senhor, queremos viver sozinhos ou individualmente, mas que todos os dias nós nos lembremos de que no corpo de Cristo nós temos todas as coisas, e é cooperando com o avanço e o crescimento do corpo de Cristo que nós nos tornamos um, que é cooperando com o avanço e o crescimento de Cristo que nós temos a verdadeira comunhão, que nós nos tornamos satisfeitos, em nome de Jesus. Somos tua igreja, somos teu corpo, tu é o cabeça, tu és o centro. Somente em tua verdade permanecemos unidos, somos